Eu passo a palavra à doutora Fernanda Tortman para que ela faça a exposição e estamos aqui orgulhosas de ter essas advogadas tão competentes conosco nesse debate. Passo a palavra à doutora Fernanda, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Flávia, o convite que ela me fez, para falar aqui hoje, ao lado dessas mulheres que eu tanto admiro, Eleonora, a Maíra amiga de bastante tempo já, e de muitas lutas, Eleonora, que eu tanto admiro, então é muito prazeroso, além de tudo, além de honroso, é muito prazeroso estar aqui hoje nesse debate com vocês. O tema, né, das garantias penais, ontem eu até assisti um webinar também, exatamente sobre esse tema das garantias penais, e foi curioso, porque cada um falou sobre um assunto, né? Estava a desembargadora Simone Schreiber, estava o Juarez Tavares, o desembargador Neidella, e são tantos os temas, né, que envolvem garantias penais, tantas as violações das garantias penais, processuais penais, que nós temos visto, que realmente a gente tem aqui 15 a 20 minutos para falar, a gente poderia passar 15 a 20 dias, né, de repente, falando desse tema. Então, o tema é muito extenso, não dá para falar sobre cada um deles, sobre cada uma dessas violações das garantias. Então, eu queria fazer uma abordagem um pouco mais genérica e, ao final, mencionar um outro ponto, uma outra garantia que eu vejo um pouco mais preocupação, cuja violação eu vejo com um pouco mais de preocupação, né? Então, assim, é claro, para nós, penalistas, para a gente que trabalha com direito penal, a gente pode falar na necessidade de respeito a garantias processuais e penais, simplesmente porque elas devem ser respeitadas, simplesmente porque princípios constitucionais devem ser respeitados, simplesmente porque é uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana, o devido processo legal é importante para que se chegue a um resultado justo. Então, o respeito a garantias a gente pode tratar, né, como um fim em si mesmo, não tem que dar explicação, né? A gente não tem que explicar exatamente por que se respeita. Se respeita porque sim, porque a gente acho que a gente atingiu um estágio civilizatório que assim, prescinde de realmente, faz com que a gente prescinde de explicação para que a gente diga que se deve respeitar essas garantias. Mas eu queria hoje fazer uma abordagem até um pouco diferente, talvez até num esforço de convencimento em relação àqueles que ainda não viram o valor no respeito a direitos e garantias fundamentais, né, no aspecto penal, processual penal, que é a questão da eficiência do direito penal. Né? Ontem o Juarez fez uma belíssima apresentação nesse seminário, nesse webinar organizado pelo IAB, mas em determinado momento ele fala categoricamente, ele afirma categoricamente que direito penal não protege o bem jurídico. É um posicionamento muito firme dele, eu conheço bem o Juarez, o pensamento dele é um pensamento muito firme nesse sentido. Ele afirma que não protege o bem jurídico. Eu afirmaria algo um pouco diferente. Quer dizer, eu acho que não se pode efetivamente afirmar que protege, mas também não se pode efetivamente afirmar que não protege ou que nunca protege, né, que o direito penal não tem função alguma em relação à proteção do bem jurídico. E nesse sentido, eu, de alguma forma, eu acho que quem me conhece sabe que eu tenho esse posicionamento, eu não sou abolicionista, eu entendo, eu enxergo alguma racionalidade no direito penal, nesse ponto, né? Mas, exatamente porque o legislador, né, que cria o arsenal punitivo, ele representa os anseios punitivos do povo, né, que ele representa, e a gente sabe que os anseios punitivos são muitos e é realmente o que movimenta o legislativo na criação desse arsenal punitivo. É exatamente por isso que é dogmático o direito penal como ciência deve sim limitar o máximo possível esse arsenal punitivo. Né? E a jurisprudência, por outro lado, tem um papel, os juízes, em geral, têm um papel fundamental nisso, na medida em que devem adequar
esse arsenal punitivo à Constituição e aplicar restritivamente o direito penal, exatamente por conta daquilo que o Juarez falava. Talvez eu não concorde com essa afirmação tão peremptória, no sentido de que o direito penal não protege de jeito nenhum bens jurídicos, mas, por outro lado, também não há uma garantia de que proteja. Então, o que a gente, né, como cientista do direito penal, e o que o juiz deve fazer é limitar o uso do direito penal, funcionar como uma barreira a esse poder punitivo, a esse arsenal que é criado pela legislação para punir, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu estava falando inicialmente da questão da eficiência do direito penal, né? A gente discute essa questão da eficiência do direito penal quando a gente trata das teorias da pena, né? Por que e como, de que maneira o direito penal evita a prática de crime, se é que evita. Eu sou cética, é aquela questão do ateu e do agnóstico, né? Eu diria que eu sou agnóstica, talvez não ateia, se a gente fizer essa comparação com o direito penal e a religião. Na medida em que eu sou agnóstica em relação ao direito penal, que eu acredito que realmente ele deva sofrer essa limitação. Então, voltando a essa questão da eficiência e das teorias da pena, me parece que uma teoria da pena que, para mim, pelo menos, faz algum sentido é a teoria desenvolvida, entre outros, mas de uma maneira que me agrada muito, pelo professor Winfried Hassner, que foi com quem eu estudei na Alemanha, né? E o que diz o professor Winfried Hassner? Ele acredita, sim, que o direito penal atua de forma preventiva, ele acredita, sim, que a aplicação do direito penal, portanto, da pena, servem como uma forma de evitação do fenômeno da conduta criminosa, e diz claramente que a aplicação da pena funciona como um reforço das expectativas normativas. Mas, desde que, isso ele fala muito claramente, portanto, por isso prevenção geral positiva, ele entende que isso só funciona quando o Estado também garante o respeito aos direitos do cidadão, e eu vou explicar porque eu falo cidadão também, não só investigado, acusado. Então, no primeiro plano, ele entende que o Estado que pune, né, o mesmo Estado que pune, que legisla, criando esse arsenal punitivo, e que posteriormente pune o juiz, nesse caso, como representante do Estado, ele também deve oferecer ao cidadão todas as garantias processuais e penais possíveis. E ele entende que, se isso não for feito dessa maneira, o direito penal perde, sim, esse caráter preventivo. É como se, e aí a frase é minha, não dele, é como se o Estado tivesse que se dar o respeito, se fazer respeitar, respeitando essas garantias fundamentais no âmbito penal e processual penal do cidadão, no caso aí, do investigado e o acusado, para que o investigado e o acusado passe a respeitar as normas estatais, entre elas as normas punitivas, né? Que o Estado passe a respeitar. Não, esse Estado está respeitando as minhas garantias, então eu vou acreditar que essa proibição dele deve ser levada em consideração. Só que o Hasselmann vai além. Ele não fala só do respeito às garantias penais e processuais. Ele entende que o Estado, antes de punir, ele deve também garantir direitos sociais ao cidadão. Por isso que eu falei no início, cidadão em geral, e não só investigado, acusado. E eu acredito nisso firmemente. Eu acho que o Estado brasileiro, nos últimos tempos, né, muito mais puniu do que ofereceu, né? Ele simplesmente quis resolver toda uma questão que tem um aspecto social muito importante, oferecendo apenas punição, e nenhuma garantia, e nenhum direito, e nenhum benefício, apenas punição, 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 como se isso fosse fazer com que nós tivéssemos uma sociedade equilibrada e desenvolvida, como se isso fosse resolver todos os problemas
que nós temos. Realmente, a gente vê que nos últimos tempos o direito penal passou a ser, né, usando uma expressão vulgar e cair no lugar comum, panaceia para todos os males. Né? Aplica direito penal, resolveu o problema, e o Estado não está nem um pouco preocupado em oferecer garantias penais processuais dentro do processo e menos ainda direitos sociais ao cidadão em geral. E, assim, eu gosto de dar um exemplo que, para mim, ilustra essa questão do Estado dar o benefício para ter o direito de punir, que é o funcionamento do, pode parecer ingênuo ou até bobo o exemplo, mas na minha cabeça isso sempre ilustrou muito essa teoria do Hasselmer, que é o funcionamento do metrô. Em alguns países na Europa é assim, em alguns outros países da Europa também, poucos. Na Alemanha, assim, em alguns outros países da Europa também, alguns poucos, que é a forma como o metrô funciona. Né? Quando a gente entra no metrô na Alemanha, a gente não precisa passar roleta, né? A gente simplesmente entra, é aberta a entrada, é absolutamente livre a entrada, você não precisa passar o ticket para atravessar uma roleta. E, claro, eu particularmente, quando morei lá, eu tinha um cartão de estudante, então eu tinha transporte gratuito para andar à vontade, mas eu percebia que até o controle era muito raro. A gente tem isso aqui no VLT, no Brasil, no Rio, pelo menos, agora a gente tem isso no VLT. Né? Então, as pessoas. Só que aqui o controle, aqui no Brasil, pelo menos no Rio, no VLT, o controle praticamente a cada viagem, as pessoas estão controladas, quer dizer, entra alguém para ver se você comprou o seu bilhete. Na Alemanha, não. Eu acho que no ano e meio que eu fiquei lá, talvez, talvez 3 vezes em um ano e meio tenha passado alguém para controlar, mas o fato é que as pessoas pagam, compram e pagam. E as poucas vezes em que eu via o controlador, né, fiscalizar, todo mundo tinha comprado bilhete. Todo mundo tinha comprado. E aí eu fico pensando, né, por que as pessoas compram, por que as pessoas atendem, respeitam essa norma estatal? Porque o metrô funciona, porque o cidadão entende que aquela norma que exige a compra do bilhete é importante para que eles vivam numa sociedade bem organizada, com transporte bem estruturado. Então, o Estado pune, eventualmente, se alguém for pego, vai pagar uma multa, mas ele dá benefício, né? Ele provê tudo aquilo de que o cidadão tem necessidade. E eu faço essa comparação com o direito penal porque eu acho que realmente o nosso Estado não dá nada. É como se fosse um metrô caindo aos pedaços, que não oferece segurança, que está sem freio. O cidadão não tem direito a nada, muito menos nos últimos tempos o investigado e o acusado. Então, eu realmente acho que hoje no Brasil uma afirmação que, obviamente, não tem base empírica, não tem base científica, mas aquele que passa por um processo penal, com algumas exceções, claro, a gente sabe que a gente está falando daqueles processos penais mais rumorosos, né, dessas grandes operações, mas eu acho que o investigado barra acusado num processo penal brasileiro sai, ultrapassa, atravessa esse processo com a sensação de que o Estado não se fez respeitar. E acho mais fácil essa pessoa, por mais que tenha sofrido uma punição, desrespeitar normas, e aí, inclusive normas de direito penal, processual penal, do que alguém que tenha passado realmente por um processo tendo as suas garantias, os seus direitos respeitados. Eu acho que alguém que passa por um processo justo, que é processado dentro de um devido processo legal, ele tende a respeitar o Estado e as normas por ele editadas. Então, é mais ou menos essa ideia na prevenção geral positiva e absolutamente inaplicável aqui, né? Porque realmente o que a gente tem visto o desrespeito absoluto do Estado acusador, o Estado juiz, em relação a esses direitos e garantias. E aí, como eu disse, eu apontaria alguns poucos, né? Porque, volto a dizer, a gente poderia ficar de 15 a 20 dias, e não 15 a 20 minutos, falando sobre todos esses direitos e garantias violados,
mas eu gostaria de falar sobre alguns poucos que, de alguma forma, me tocam um pouco mais. Primeiro, a questão da exposição midiática, né? Também eu tenho que recorrer a um episódio na Alemanha. A gente estava mais ou menos no início da Lava Jato, aqui no Brasil, óbvio, a gente vinha observando, né, uma série de operações midiáticas acontecendo, e eu me lembro que eu estava num trem lendo a Spiegel, na Alemanha, e eu vi uma matéria sobre uma fraude milionária, um desvio feito por funcionários públicos, milhões e milhões de euros. A história era tenebrosa, porque dizia respeito à Previdência, um desvio realmente assim, bastante reprovável, eu diria, mas os acusados já estavam, inclusive, sendo processados, ou seja, já tinha denúncia recebida contra eles, e tinha uma foto desses acusados sentados na sala de audiência, e eles estavam com o rosto borrado, não eram menores, eram adultos, eles estavam com o rosto borrado e apenas com as iniciais dos nomes embaixo da foto. E aí a revista, a matéria, na Spiegel, descrevia a fraude toda e dava informação às pessoas que querem acompanhar. Eu entendo que a imprensa deva assim, acompanhar o desenrolar da tramitação desses processos, mas eles eram apenas acusados, a presunção de inocência deles estava sendo respeitada e não se identificava, né? Não se identificavam os acusados por aquela matéria. Então, isso, para mim, é a primeira garantia realmente do investigado, acusado, que deve ser respeitada, né? A questão da não publicização realmente da identidade do acusado quando ainda não houver realmente decisão condenatória. Porque uma vez que isso aconteça, e aqui no Brasil é assim, né? Quando o sujeito é absolvido, terminou em pizza, está absolvido, sabe Deus por quê, né? Sempre há uma desconfiança acerca de um resultado absolutório. Ao passo que na Alemanha, não. Eu me lembro também de um episódio em que houve a absolução do então presidente do Deutsche Bank, também foi um processo rumoroso, e ele foi absolvido, e nesse caso, obviamente, como era presidente do Deutsche Bank, acabou que a identidade dele, né, presidente, é o cargo, então acabou que realmente o processo ficou famoso. Mas o fato é que ele foi absolvido no final, e eu não vi nenhuma nota de jornalista ou carta ao leitor, ou o que quer que seja, nenhuma afirmação nesse sentido de que acabou em pizza, de que aconteceu alguma coisa indevida, porque, óbvio, eles confiam nas instituições deles, né? Então, realmente, o sujeito passou pelo processo, no final foi absolvido e vida que segue, teve as garantias dele certamente respeitadas. Então, eu acho que, primeiro, a primeira garantia que deve ser respeitada é da preservação da imagem, principalmente, né, considerando o fato de que pessoas são até investigadas apenas, nem denúncia tem oferecida contra si, e a gente já vê uma exposição midiática, prisões sendo feitas com gravação ao vivo, e, enfim, todo tipo de espetáculo que a gente vê acontecendo aqui com muita frequência, né? Essa realmente uma questão que me toca muito. A outra questão, e eu tenho certeza que a Maíra vai falar sobre isso, é a questão do promotor natural e do juiz natural. A Maíra fez um trabalho que eu não li ainda, mas eu sei, tem sido elogiadíssimo, sobre essa questão da violação das normas de competência, particularmente, até onde eu sei, na Lava Jato de Curitiba, não sei se aborda também essa questão em relação a outras forças-tarefas pelo Brasil. Gostaria de ouvir a Maíra sobre isso, se não agora, se ela não estiver trazendo esse tema agora, outro dia, quero ver o trabalho dela. E realmente é algo assustador. Eu não sei se vocês estão acompanhando, se todo mundo está acompanhando, o que está acontecendo na Lava Jato de São Paulo. Um procurador muito sério, Tiago Lemos de Andrade, eu não conheço pessoalmente, mas
o tenho como uma pessoa muito séria, de ouvir dizer. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas ele saiu publicado em Conjuro, acho que no UOL também. Ele fez um requerimento, uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público, apontando a distribuição, eu não sei se ele chega a usar a palavra fraudulenta, mas dá a entender que é uma distribuição irregular, essa palavra eu sei que ele usa, em São Paulo, para que todos os processos que de alguma forma tenham a grife, ele usa essa expressão Lava Jato, automaticamente sejam distribuídos para a Lava Jato, que eles, então, decidam se vão ficar com a investigação, o inquérito, o processo ou não. Ou seja, o que ele diz é que a força-tarefa de São Paulo, eu estou falando pelo que eu vi, né, nas reportagens, eu realmente não conheço a situação concreta, mas é o que está sendo divulgado, que a força-tarefa estaria funcionando como um ofício distribuidor. Quer dizer, tudo vai para eles e ele, claro, tudo que tenha como consta nessa representação, essa grife Lava Jato, vai para eles, e aí eles distribuem, se entenderem que é o caso de distribuir, ou ficam com o procedimento com eles. Quer dizer, eles não são distribuidores, deveria ir para um distribuidor, e o distribuidor diria se para onde manda, se leva a livre distribuição, né? Para que você tenha uma chance de ver o procedimento ir a livre distribuição. Muito bem. Ele fez essa representação no CNMP e isso está em tramitação e parece que está sendo levado a sério pelo CNMP. Então, eu acho que a questão fundamental aí é essa, que cessem essas medidas de distribuições ao bel prazer das autoridades que querem estar com aqueles procedimentos quase como um capricho, eu diria, né? E aí, muitas situações processualmente inadequadas, para dizer o mínimo, aconteceram, como, por exemplo, o fato de se ignorar o envolvimento em determinada autoridade com foro privilegiado com o simples objetivo de se manter aquele processo na primeira instância, né? E depois, quando se vai ver, isso foi feito deliberadamente para, de alguma forma, viciar a distribuição. Entre outras estratégias, eu diria, né? Meu tempo já está acabando, como eu disse, teria motivo para falar aqui durante 15 dias, a questão da presunção de inocência em relação a medidas cautelares. Eu não vou nem falar da prisão, porque o que a gente viu realmente foram prisões decretadas por fatos praticados 10 anos antes, sem nenhuma indicação da necessidade da prisão, e medidas cautelares reais também, que, na minha opinião, passaram bastante da medida, né, com a absoluta indefinição mesmo de qual é a medida que está sendo decretada, se é sequestro, se é arresto, se estão identificando origem ilícita, ou se aquilo é para garantir ressarcimento de determinado prejuízo, e aí não se fala nem qual é o prejuízo, ou se identifica o prejuízo de determinada conduta com o eventual valor da propina paga. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a propina, quer dizer, a vantagem, nem quero usar esse nome, propina, a vantagem indevida da corrupção não necessariamente corresponde a um prejuízo, às vezes há corrupção e não há prejuízo nenhum. Então, assim, há um absoluto descasamento das decisões em relação ao que a lei determina. E nem vou falar aqui do princípio da legalidade, que seria meu outro tema, mas eu já passei do tempo, que diz respeito a esse alargamento, esse elastecimento da interpretação dos tipos penais, né? O tipo da corrupção que passou a ser não ato de ofício de funcionário público, mas sim influência de funcionário público em ato de ofício de terceiro, e por aí vai. Enfim, eu já passei muito do tempo, peço desculpas por isso, é que um tema muito empolgante. Se der, depois a gente debate um pouco pontualmente sobre cada um desses temas. Agradeço pela atenção e devolvo a palavra agora não sei se é Flávia ou Roberta, mas devolvo a palavra a Flávia, então, que já apareceu aí. Obrigada, doutora Fernanda, realmente. Eu vou encerrar, então, esse ciclo, e aí vamos passar agora as perguntas. Eu queria direcionar o primeiro questionamento à doutora Fernanda.
ainda sobre questões relacionadas à autoexposição dos acusados e investigados. Eu gostaria de ouvi-la um pouco sobre questões relacionadas a constrições patrimoniais cautelares, né? Nós vemos aí inúmeras operações determinando medidas de constrição patrimonial ainda em fase embrionária, sem elementos mínimos, né? E cujas essas constrições perduram 2, 3 anos sequer sem denúncia, não é? Então, gostaria muito de ouvir a senhora sobre esse tipo de enfrentamento, né, e de violação de direitos e garantias fundamentais, ainda relacionado agora à questão patrimonial. É um tema que me interessa bastante também. Eu recentemente até escrevi um artigo sobre isso no Conjur, mas antes até de falar sobre isso, eu queria só pegar um gancho do que a Maíra falou sobre a questão da cegueira deliberada e lembrar de uma outra coisa que aconteceu muito no Brasil, que foi o uso indevido de teorias estrangeiras sem nenhuma análise crítica. O domínio do fato, então, foi uma festa de horrores, né? Foi um negócio horroroso. E ambas as teorias foram usadas da seguinte forma. Eu vou falar em 2 minutos isso, porque eu sei que são considerações finais. Quer dizer, o sujeito ocupa determinado lugar na hierarquia de uma empresa ou em alguma estrutura de órgão público, pronto. É o que basta para ele ter o domínio do fato e para ele ter deliberadamente estado cego em relação a determinado resultado, quando não é nada disso, né? O domínio do fato não tem nada a ver com prova de prática de crime. O domínio do fato é usado corretamente apenas para diferenciar autor e partícipe depois de provada a participação do sujeito em determinada conduta, e a cegueira deliberada parte para começo de conversa de uma conduta comissiva de forma a se colocar numa situação de cegueira deliberada. Não basta ocupar determinado grau e não ter visto. É um negócio assim, o que fizeram com teorias estrangeiras no Brasil foi um negócio que chega a dar aflição, né? Fernanda, me permite só uma coisa. O Roxy chegou a falar, o Roxy chegou a escrever um artigo e vocês não estão entendendo nada. Foi isso que eu disse, né? Tudo bem, vocês podem até criar a teoria da imputação objetiva de vocês, legal, vocês têm liberdade para isso. Mas eu não disse isso, né? É alguma coisa mais ou menos assim. Então, foi uma loucura isso. E a cegueira deliberada é outra, que assim, é usada à torta e à direito, simplesmente. O sujeito não viu, pronto, cegueira deliberada. Exato. Né? Doutora Fernanda, só um comentário, posso interrompendo a senhora, mas eu realmente desenvolvi um estudo bem aprofundado sobre cegueira deliberada e tivemos a participação do doutor Sérgio Fernando Moro nessa implementação da teoria no Brasil, que, na verdade, não é uma teoria sequer nos Estados Unidos. Então a gente inventou esse modelo justamente para facilitar o Ministério Público na apresentação, né, assim, olha, não precisa provar não, apresenta essa teoria aí, e aí eles que lutem, a defesa que lute. Eles que lutem. É isso. E falando sobre a questão das constrições cautelares, claro que às vezes elas são sim necessárias, mas obviamente há que se ter um cuidado muito grande, e principalmente no momento atual, né? E aí eu trataria principalmente da questão das constrições cautelares decretadas em desfavor de pessoas jurídicas, que virou moda também, né? Sem a preocupação de se identificar a origem ilícita, quer dizer, o sujeito participa do crime, a pessoa jurídica inteira acaba sofrendo as consequências, porque eles bloqueiam, inclusive, ativo circulante na empresa, impedindo a continuidade da atividade econômica na empresa. A gente está num momento de crise econômica, quer dizer, se isso já é absurdo em tempos normais, né? Quer dizer, até arresto vem sendo decretado contra pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não responde por crime. Pessoa jurídica não pode ser condenada a ressarcir prejuízo nenhum. Então, arresto contra pessoa jurídica é o absurdo do absurdo. O sequestro, a depender do caso, mesmo assim, com muito cuidado, se identificada a origem ilícita, e é preciso identificar mesmo, porque, por exemplo, dinheiro é fungível, né? Então, você tem que fazer todo o caminho do dinheiro para verificar que, de fato, não é qualquer dinheiro depositado na conta, é preciso verificar que, de fato, aquilo está ali, tem origem ilícita. E sem falar no que eu estava dizendo no início, a falta de critério para se determinar prejuízo
e para se identificar a origem ilícita. A partir do momento que determinada pessoa praticou o crime, há uma presunção de que tudo que ela recebeu tem origem ilícita. Então, vamos lá, uma licitação, por exemplo, né, que eles têm como fraudada ou como superfaturado, o serviço foi prestado. Eles, em geral, consideram ilícito todo o valor recebido, embora o serviço tenha sido prestado por conta daquele contrato, né? Então, ou, enfim, ainda que não tenha tido superfaturamento, por exemplo, mas que tenha havido alguma combinação, algum ajuste, mas não, sem se identificar superfaturamento e sem que tenha sido identificado algum prejuízo ou realmente a origem ilícita do patrimônio. Então, primeiro, há uma falta de cuidado muito grande na identificação da origem ilícita. Para mim, o que é mais grave é isso que eu disse, eles consideram, a gente sabe que a corrupção não exige sequer ato de ofício ilícito. O ato pode ser perfeitamente lícito e eles consideram o valor pago a título de vantagem indevida como o prejuízo. Que prejuízo é esse? Às vezes não tem prejuízo nenhum. Então, são umas categorias criadas que a gente fica assim, sem saber como argumentar, porque você não consegue argumentar contra o irracional, o absurdo. Você vai escrever o quê? Isso é um absurdo, não tem nem por onde começar? Você vai escrever isso numa apelação? Desculpa, não dá, eu não consigo começar. É uma língua que eu não falo. Assim, é muito complicado, porque é difícil você, né, ter que explicar toda a teoria jurídica numa apelação, né? Então, eu acho muito grave o que acontece também. Acho que medidas cautelares patrimoniais são muitas vezes necessárias, sim, mas há que se ter um cuidado muito grande, principalmente num momento de crise como o que a gente vive, crise econômica. A gente já não vinha bem economicamente, aí vem essa pandemia gerando ainda mais crise econômica, ainda mais desemprego. Se essas empresas, ainda que alguém tenha cometido um crime no âmbito dessas empresas, se continuarem a ser asfixiadas, o resultado não vai ser bom. E se a ideia do direito penal é que a gente viva numa sociedade melhor, mais harmônica, desse jeito não está funcionando, porque as pessoas estão sem emprego, sem ganho, pessoas que, inclusive, não têm nada a ver com a prática do crime. Então, tem que organizar, né, essa bagunça das medidas cautelares, porque do jeito que está, não tá funcionando.